Muito bem, irmãos, nessa noite nós vamos estar meditando no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 10. Eu vou ler apenas alguns desses versículos desse capítulo, porque é um capítulo longo, 21 versículos, mas eu quero ler apenas alguns desses versículos. Eu vou ler apenas aqui o versículo 12, que diz assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Nós estamos meditando nessas semanas aí sobre o livro de Daniel, a importância desse livro, dessa profecia para os nossos dias, a lição daquilo que foi a vida e o ministério de Daniel, ministério abençoado, ministério profícuo, abundante, longo, mas o que fica para nós desse profeta, o que fica para nós desse livro, o que fica para nós aqui hoje, por exemplo, desse capítulo 10. E o texto diz assim, nesse capítulo, que ele recebeu uma visão, e essa visão o deixou preocupado, por um lado, ciente por outro, acerca de algo que haveria de acontecer num tempo, num futuro, mas um futuro ainda não definido. Um futuro ainda indefinido. E ele é informado de que chegaria um tempo, uma época, em que haveria intenso sofrimento e muitas provações para as pessoas. Então, essa seria a palavra que ele receberia acerca do futuro. Quer dizer, é para isso que ele está sendo preparado. Agora, essa palavra chega para Daniel, e esse capítulo 10 vai nos mostrar isso, assim no momento que ele estava profundamente convencido do seu pecado, convencido do pecado da comunidade, do povo de Israel. É aquela coisa que vem na cabeça de uma pessoa e diz: poxa, a distância entre nós e Deus, o Deus que abençoador, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que abençoa, e ao mesmo tempo esse ser humano ingrato, essa comunidade ingrata para com Deus. Daniel estava pensando nessas coisas, como às vezes nós nos encontramos pensando nisso, refletindo sobre essas coisas. Ele diz, que ele durante, versículo 2, pranteei durante 3 semanas. Veja que é um tempo relativamente longo, um tempo demorado, que ele esteve pranteando, mas ele esteve também se preparando para se dedicar à oração. Para isso ele se absteve de determinados alimentos, a não ser, evidentemente, aquele mínimo necessário, porque quando você vai fazer jejum, esse jejum não é abstinência total, porque nenhum ser humano aguenta isso. Você precisa, quem faz jejum precisa de água,
precisa de sal e açúcar. O Mahatma Gandhi da Índia, ele fez algumas vezes, ele fez vários jejuns, e o maior deles chegou quase a 70 dias, 69 dias de jejum, mas ele recebia diariamente água, um pouco d'água, e recebia uma pedra de açúcar, uma pedra de sal. Nenhum corpo humano vai viver nada sem sal e sem açúcar e sem água, ou seja, sem soro, porque isso é soro. É fundamental para a vida, né? Então, esse jejum, ou o jejum que se pratica, tem que levar em conta esse tipo de coisa. Essa necessidade mínima, essa necessidade básica, fundamental para o corpo humano, para que se consiga, de fato, se dedicar a esse período de oração. Eu penso assim, que Daniel, ele fez uma espécie de um retiro espiritual. Para que ele praticasse isso, ele fez um retiro. Você vê aqui, no versículo 7, ele diz assim: eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Ou seja, ele reuniu alguns amigos, algumas pessoas, e eles também, essas pessoas, vão ter essa visão. E ele diz assim: onde é que eu estava? Ele diz assim: eu estava à borda do grande rio Eufrates, versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Eufrates, ou seja, ali nessa região, ele fez esse retiro espiritual, reuniu algumas pessoas, reuniu alguns amigos íntimos, para esse momento devocional, para esse momento de intimidade, para esse momento de preparação, para esse momento de pranto. Daniel tem plena consciência da dimensão daquilo que ele está vivendo, da grandeza daquilo que ele está vivendo, e que era preciso uma preparação para isso. É muito importante quando a gente tem noção daquilo que, os desafios que nós temos pela frente, aquilo que nós somos chamados a fazer, a executar, e a gente tem noção do nosso tamanho, do que nós podemos, o que nós não podemos, e é nessa hora que a gente mede o nosso tamanho e a nossa incapacidade, até que a gente aprende a depender mais de Deus. É nessa hora que a gente diz: quem sou eu para fazer isso? Então tudo indica que foi ali à borda do rio, nas margens, vamos dizer assim, nas proximidades do grande rio Tigre, foi ali que ele teve essa visão. E ele vai dizer que esse anjo que vai chegar ali até ele, não era uma mera projeção da sua mente. Ele diz: eu não estava tendo, não era miragem que eu estava, é uma visão, mas não é uma miragem, não é algo que era uma projeção da sua mente cansada, da sua mente preocupada. As pessoas às vezes podem ter uma situação dessa, o seu medo, o seu susto, aquilo que aí faz ver coisas, se assusta com coisas que imagina e tal. Daniel vai esclarecer: eu não estava vendo miragem, não. Aquele anjo ali não era uma projeção da minha mente, não era eu que estava projetando aquilo, pois o próprio soar da voz dele produziu um extraordinário efeito físico sobre os homens que estavam com ele, tanto que quando ele vai falar, levantei os olhos e olhei esse homem vestido de linho, versículo 5, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E aí ele vai dizer que só eu, Daniel,
tive aquela visão, mais os homens que estavam comigo, caiu sobre eles um grande temor. Eles não viram exatamente o que Daniel viu, mas eles sentiram que havia alguma coisa ali diferente. E aí eles ficaram assustados, fugiram, se esconderam. O que é isso? Essa é uma experiência. Eles tiveram uma percepção, não da forma que Daniel teve, mas eles perceberam que alguma coisa de diferente, de especial, estava acontecendo ali naquele momento. Daniel foi afetado profundamente por essa visão. Daí que ele ficou com... Aí ele vai dizer aqui no capítulo 10, ele ficou com uma aparência lastimável, como se ele tivesse tido um mal súbito, porque ele caiu sem forças e ficou sem sentidos. O texto vai narrando isso aqui para a gente. Versículo 8: não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, eu não retive força nenhuma. Olha a intensidade da experiência que Daniel está passando. É aquela experiência da pessoa desfalecer, é aquela experiência de suar frio, é aquela experiência de não saber nominar aquilo que está vendo, diante daquilo que está diante, não sabe explicar o que é aquilo. A presença de Deus, irmãos, deixa a gente assim, deixa o ser humano, quando você tem plena consciência de que eu estou diante de Deus, eu agora me encontro diante de Deus, a gente se torna pessoa assim, sem fala, sem saber, a gente fica desfalecido, porque a gente não é incapaz de nominar o sagrado, o divino. Isso deixa a gente sem fala, deixa a gente atordoado. Quando a pessoa está no templo, está na igreja, e quando ela se coloca na igreja, no templo, igual que ela estivesse em casa, alguma coisa está errada ali com ela. Ah, eu estou tão bem na igreja como se eu estivesse em casa. Tem alguma coisa errada. Entende? Porque você se colocar diante de Deus, da presença de Deus, é para a gente ficar assim, igual Daniel, sem fala, sem voz, cair numa lástima. Ele diz: eu caí do chão sem força, sem nada. Aquele anjo falou comigo, eu fiquei assim nesse estado. Eu nem me dominava mais, eu não sabia mais o que estava fazendo. Isso é senso da presença de Deus. A presença de Deus faz isso com a gente, faz a pessoa cair desfalecida. João teve essa experiência em Patmos, você vê lá no capítulo 1 como é que João ficou. Chorou, tudo. É o senso da presença de Deus. Está faltando isso na igreja de hoje, senso da presença de Deus. As pessoas estão brincando. A pessoa está na igreja, está no templo, está no celular, está não sei o que, está no WhatsApp, está não sei o que. Que presença de Deus é essa? Não tem presença de Deus aí, não tem nada. Isso é uma nulidade. A gente precisa denunciar isso. A presença de Deus faz a gente estremecer. Daniel está dizendo: eu passei por essa experiência, eu tive uma visão, essa visão mexeu comigo, essa visão me abalou. E ele ficou ali, nesse desfalecido. Versículo 10: mas eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. Isso é uma expressão dele para dizer assim: ele me puxou de volta para a vida,
Ele me despertou, Ele me sacudiu, Ele me tirou desse torpor, dessa agitação, desse nervosismo. Ele veio até mim e fez isso comigo. E fez mais. Disse: Daniel, você é um homem muito amado, rapaz. Ouvi isso da parte do anjo de Deus. Você é uma pessoa muito amada. Chamou-o pelo nome. E veja que esse que toca ele disse isso assim que ele começou o seu período de oração. Ele foi lá para as bordas do Tigre: eu vou orar. Levou uns amigos, fez esse, como eu disse, esse retiro espiritual e disse: eu vou orar. E quando ele começa a orar, acontece essa experiência. Ele é tocado dessa maneira. Ele tinha começado a orar, a jejuar. O coração de Deus se move e se comove diante de uma pessoa que ora, de uma pessoa que busca a sua presença. E Deus vem numa medida assim muito especial. Era uma resposta do céu essa atitude, uma resposta do céu diante da sinceridade das orações daquele homem. Ele estava orando com sinceridade. Quem sou eu para enfrentar tudo isso? Agora, mas a experiência dele continua dessa maneira. Após essa mensagem encorajadora de dizer assim: olha, você é uma pessoa muito amada, veja que ele vai passar por outro colapso. Versículo 15 diz assim: ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. Ou seja, eu baixei os meus olhos. E aí, porque o anjo estava falando com ele. Versículo 14: o que é que eu vim fazer? Eu vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Eu vim fazer você entender isso. Porque a visão se diz respeito ainda a dias distantes. Eu vim te mostrar isso. E aí é quando ele vai dizer assim, que aí eu baixei meus olhos, olhei para a terra, e ele volta a dizer no versículo 17: todas as minhas forças se foram novamente. Não me resta já força alguma, versículo 17. Nem fôlego ficou em mim. Olha o estado de Daniel nesse capítulo 10. Olha o estado desse homem de Deus, já um ancião a essa altura, já um homem de idade, já um homem que tinha vivido tantas coisas, passado por Nabucodonosor, por Nabonido, por Belsazar. Era um homem que vinha enfrentando todo aquele período babilônico. E agora ele se sente um homem crente, um homem com temor de Deus no coração. E ele diz: eu novamente fiquei prostrado, sem voz, sem fôlego, assustado com aquilo que estava acontecendo comigo, aquela manifestação de Deus, do anjo de Deus diante de mim. E aí ele vai dizer, veja que no versículo 16, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força alguma. Versículo 18: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e ele me fortaleceu. Novamente Deus vem fortalecer aquele homem. Então esse é o ambiente, essa é a experiência a experiência é a questão pessoal. Quer dizer, há uma mensagem a ser entregue, há algo para ser revelado, a profecia,
algo a ser dito para que ele transfira isso e informe isso a outras pessoas, mas olha o estado do homem de Deus, olha o estado do profeta, a maneira como ele se encontra. O que Daniel começou a ver, que está lá no versículo 5, no versículo 6, essa visão que ele começa a ter, ou seja, ele está dizendo assim, é algo grande demais para os olhos humanos, para o ouvido humano, para o ser humano, para uma pessoa. Nós somos confrontados, irmãos, a cada dia com realidades que nos esmagam, com situações que nos deixam prostrados, nos deixam assustados diante daquilo que vemos. Mas muito mais do que essas coisas, há uma presença grandiosa e maravilhosa e imensa que deve nos, que interpela a cada um de nós e que nós devemos prestar atenção a ela. É a presença de Deus. Daniel, ali um homem assustado, mas a presença sublime de Deus está bem sentida por ele. Ele percebe essa presença que quando você vai desfalecendo, ela vai te sustentando. Você cai, ela te levanta. Você fica sem forças, ele restaura as forças. É Deus que faz isso. É Deus que cuida de cada um de nós. Somente Deus é aquele que pode confortar e consolar uma pessoa numa situação como essa de Daniel e que muitas pessoas passam hoje. Alguns comentaristas falam que esse que apareceu a Daniel é o próprio Jesus Cristo. Jesus antes da encarnação. Porque a Trindade está presente no Antigo Testamento. A Trindade está presente em toda a Bíblia. Então esse anjo do Senhor é o Messias. A gente pode dizer isso hoje. É Jesus de Nazaré. Os judeus jamais diriam isso ou dirão isso, mas nós cristãos nós dizemos isso. É o Senhor que está presente lá. É Jesus Cristo presente nas manifestações, nas visões do profeta. Ele está presente. É aquele mesmo que apareceu a João em Pátimos e vai dizer: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quem é esse que esteve morto e está vivo? Senão o próprio Messias, senão o próprio Jesus. Então, a essa altura, quando a palavra de Deus parecia vir a Daniel de uma forma muito mais íntima e muito mais pessoal, reivindicando muito mais intensamente a sua lealdade, é de notar aqui então que Daniel precisava de ajuda mesmo, precisava de alguém para cuidar dele, para animá-lo, reanimá-lo, fortalecê-lo. O seu coração ficou aflito e essa aflição começa a crescer à medida que ele pondera sobre as coisas que precisam ser comunicadas. Quer dizer, ele está recebendo uma visão, mas não é uma visão para guardar para ele. Quem recebe uma visão não é só para si, essa visão é para ser comunicada, é para compartilhar. As coisas de Deus devem ser compartilhadas, então é para passar. E essa compreensão daquilo que estava acontecendo, às vezes o profeta nem entendia instantaneamente, ele ia entendendo aos poucos. Tamanha é a densidade da visão que ele está tendo, vai se compreendendo aos poucos. Ele diz assim: olha, a voz daquele que falava comigo e as suas palavras era como o estrondo de muita gente, no versículo 6. Ou seja, a visão requeria dele, exigia dele total rendição da vontade e da mente. Eu tenho que me entregar totalmente a isso.
Quando eu vejo esse capítulo 10 do livro de Daniel, a impressão que eu tenho, irmãos, é assim: esse capítulo é uma aula de homilética. Uma aula de homilética. O que é isso, uma aula de homilética? Porque ele nos ensina, de uma maneira muito singular, o funcionamento da mente de um profeta. Como é que funcionava essa coisa de receber uma visão, receber uma palavra, receber uma expressão, assim diz o Senhor, e transmitir isso? Não é uma coisa mecânica. Ninguém recebe a palavra de Deus igual um gravador. Agora transmite. Essa palavra tem um impacto na nossa vida. Essa palavra mexe com a gente. Essa palavra abala o nosso coração, a nossa mente, mexe com a gente em todo sentido. E é isso que está acontecendo com Daniel aqui. Isso nos lembra o quanto pode nos custar, ainda hoje, essa missão de entender, receber e transmitir essa palavra. Não é fácil. Receber uma palavra de Deus, essa palavra mexer com a gente primeiro, no nosso coração, na nossa mente, e depois a gente transmitir, e a gente pensar na responsabilidade disso, da gente ser porta-voz dessa palavra que é de Deus, e a gente ser fiel àquilo que foi dito. Um verdadeiro profeta tem tremenda preocupação com isso. Deus, eu quero ser fiel àquilo que eu estou recebendo de Ti. Eu quero transmitir com fidelidade. Olha Daniel, ao mesmo tempo que ele jejuava, ele clamava por mais entendimento. Veja aqui o versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Duas coisas aí, desde o primeiro dia, quando começasse a te humilhar e a tentar compreender. Por quê? Como eu disse, o profeta não é um locutor. Não é como aquele camarada do telejornal que recebe uma notícia e vai lá, se posta com aquela voz possante e tal, que senão não estaria ali, com aquela voz toda trabalhada, aquela voz toda impostada, aquele negócio e pum, passa. Não é isso. Se fosse assim, não precisava de profeta, bastava pegar um camarada desse, pega fulano, que fala bem, manda ele falar. Não é isso. O profeta tem que viver a palavra, sentir a palavra. A mensagem primeiro é mensagem para o profeta, depois é que é para fora, para os outros. Então Daniel está vivendo isso aqui intensamente. Sabia que a verdade só podia ser recebida por quem tivesse no coração esse sentimento. A revelação só podia ser recebida por quem tivesse disposto a receber e a conceber as implicações práticas de vivenciar essa mensagem. E veja que ao final do capítulo, Daniel recebe uma extraordinária revelação de como tanto os anjos quanto os seres humanos estão profundamente envolvidos em um só e único conflito, lutando lado a lado contra o mesmo inimigo. O inimigo de Deus é inimigo do profeta de Deus, do homem de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus.
Daí que a gente precisa estar do lado do Senhor. E aí esses inimigos vêm, e aqui aparecem esses nomes: príncipe daqui, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia. Isso é tudo as expressões da linguagem apocalíptica para falar daqueles que se opõem àquilo que é de Deus. Mas aí Deus manda o profeta, Deus manda o anjo, Deus manda Miguel. Daniel é o único livro que os anjos têm nome. E aqui está o anjo Miguel e tal. Ou seja, gente que vem apoiar, gente que vem ajudar, gente que vem lutar ao lado daqueles que se colocam submissos diante da vontade de Deus. Ao final, no finalzinho aqui, versículo 19, nós encontramos o conforto. Daniel ficou fortalecido pela palavra que ele recebeu. Não temas, novamente, homem muito amado, a paz seja contigo, sê forte, seja forte. E quando ele falou comigo, o que é que ele diz? Eu fiquei fortalecido. E aí, ele agora estava pronto para receber. Só agora. Fala, Senhor. Fala, porque tu me fortaleceste. Agora eu estou pronto. Não pronto por ele mesmo, mas pronto porque o Senhor preparou para aquilo. Não é pronto porque ele disse, agora na força do Senhor. Você viu que desde o início ele cai, ele desmaia, ele fica estarrecido, e vem essas palavras, e vem o conforto do Senhor, e levanta, e puxa para cima, e restaura, para que ele chegasse nesse ponto. Pode falar agora, que agora eu me encontro fortalecido. Que essa palavra de não temas, não temas, eu sempre falo sobre essa mensagem no Novo Testamento, está cheia dela no Novo Testamento. Não temas. Pedro, não temas. João, não temas. Jesus está sempre dizendo isso no Novo Testamento, não tema. Eu estou com você. É o mesmo Senhor que está falando aqui para Daniel. Não tema. Ele que nos encoraja, irmãos, para o dia a dia, para as lutas. Nós estamos vivendo num mundo aí perigoso. Estamos vivendo aí um mundo em crise, estamos vivendo em meio de tanta corrupção, de tanta coisa ruim, de tanta maldade, de tanto assassinato, de tantas coisas, e a gente fica assustado, a gente fica amedrontado em meio a essas crises da vida, mas o Senhor deseja a cada momento nos animar. Não desanime. Você que está sentado, levante-se. Eu estou aí junto com você. E quando a gente ouve a voz do Senhor, a questão é ouvir. No Novo Testamento diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvido todo mundo tem, mas ouvidos que ouvem, nem todos. Então quem tem ouvido para ouvir, ouça. A voz que nos fortalece, nos encoraja e nos anima para a gente enfrentar as dificuldades da vida. Então, que nessa noite de oração, de meditação, de intercessão, que a gente possa se lembrar desse conforto dado a Daniel, desse Deus que vem ao nosso encontro e nos sustenta, nos anima. Talvez a gente esteja vivendo um período assim agora, assim, de sustos, de medos, de apreensões, como é que vai ser esse futuro? Mas lembre-se que o Deus que nós servimos e a quem nós oramos aqui nesses dias e nessas noites é o Deus que nos levanta e diz: não temas. É o Deus que nos fortalece. Que Ele nos abençoe. Amém.